Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Hoje, primeiramente, eu quero dar um bom dia especial aqui para os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando. Prazer imenso tê-lo aqui. Enquanto minha câmera resolve voltar aqui, nós vamos batendo um papo. Hoje, eu queria, então, trazer aqui as perguntas de hoje, que são perguntas que os nossos queridos ouvintes mandaram para o pastor Pedro Moura. Lembrando que toda sexta ele está aqui conosco. E o senhor quer que eu faça uma por uma ou o senhor quer que eu faça todas de uma vez? Eu prefiro uma por uma, começando com as questões do programa anterior. Isso. Não, então, tudo bem. Então, nós vamos agora iniciar aqui, desvendando textos difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura, já respondendo questões do programa anterior. E a primeira pergunta diz assim: pastor Pedro Moura, com todo o respeito pelo senhor, afirmar que Pedro nunca foi papa é contradizer toda a história do cristianismo. Eu gostei com todo respeito, né? Começamos bem. Muito obrigado pelo respeito. A simpatia, né, dele, né? Ou dela. Olha, eu não entendi como é que contradiz a história do cristianismo com o papado. O papado não está na história do cristianismo. É um engano do nosso ouvinte. Não existe papas no cristianismo. Nunca houve. Jesus chamou 13 apóstolos e nenhum deles foi chamado papa. Pelo contrário, Jesus proibiu que alguém fosse chamado papa. Quando ele disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Papa é pai. Porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Então, Jesus falou isso em Mateus 23, versículo... Mateus 23, Jesus falou isso. E então, versículo 9. E então, chamar um líder religioso de pai é usurpar a paternidade de Deus. Não contradiz em nada o cristianismo, porque o cristianismo não tem papas. O papado é que contradiz a história do cristianismo. Então, além do mais, como eu falei na semana passada, o papado teve início no século V depois de Cristo, portanto, 5 séculos depois dos apóstolos, sem que ninguém falasse em uma instituição chamada papado. De modo que a questão levantada por o nosso ouvinte é uma questão interessante, mas a aplicação que ele faz ao dizer que afirmar que Pedro nunca foi papa é contradizer toda a história do cristianismo. Ele está totalmente equivocado. Pedro, de fato, nunca foi papa. Os apóstolos nunca foram papas. Esse munus é amplamente proibido pelo Senhor Jesus. A ninguém chameis sobre a terra vosso Pai, porque um é o Pai que está nos céus. Então a resposta é não contradiz nada a história do cristianismo, porque a história do cristianismo não há papado, não há papas na história do cristianismo.
existe na história pagã da Igreja Romana. Podemos continuar. Muito bem. Vamos para a questão número 2. Pastor, eu e meu marido acompanhamos tudo o que o senhor falou sobre o Papa e sobre o papado. Muito conhecimento, pastor. Somos católicos e nunca fomos esclarecidos sobre isso. A pessoa que nos convidou para ouvir nos aconselhou a adquirir uma Bíblia. Fomos alertados de uma coisa que não tínhamos prestado atenção em toda a nossa vida religiosa de católicos praticantes. Ela foi muito educada e nos disse que, infelizmente, os católicos não são ensinados por seus líderes a lerem a Bíblia. Saímos para comprar e já começamos a ler. Mas queremos perguntar: o Papa Francisco foi para o céu? É possível um Papa ir para o inferno? Essa semana uma senhora disse assim: Pastor Pedro, eu oro pelo Senhor às madrugadas, porque algumas perguntas eu vejo que são perguntas para complicar sua vida. Mas olha, esse casal, não é? Tem muita alegria em recebê-los como ouvintes da Rede 316. Quero lembrar que a Rede 316 é uma rádio 24 horas no ar. O link www.rede316.com.br pode ser acessado, entra imediatamente no seu celular. E de modo que a Rede 316 não tem somente o programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Tem uma programação intensa, 24 horas por dia, anunciando o amor de Deus. Então, acordou à noite, perdeu o sono, Rede 316. E durante o dia está trabalhando, está na cozinha, está ali, o radinho ali, o celularzinho ali, ouvindo essa maravilhosa programação com hinos maravilhosos, mensagens da Palavra de Deus. Então, muito obrigado. Agora eu vou responder a pergunta, não é? Que eu havia falado sobre 4 lugares descritos na Bíblia. São os únicos lugares citados na Bíblia. Qualquer outro lugar, como purgatório, limbo, etc., são estranhos aos ensinos do Novo Testamento de Jesus e dos apóstolos. Então, os lugares que são citados na Bíblia são o Hades, um lugar onde estão os espíritos das pessoas que morreram sem a salvação em Jesus. O paraíso, um lugar onde estão os espíritos das pessoas que morreram salvos por Jesus. O inferno, um lugar para onde irão, né, definitivamente homens que rejeitaram a salvação de Jesus Cristo aqui na terra. E o céu, o lugar para onde irão definitivamente os homens que aceitaram a salvação. Homem, quando eu falo homem, eu falo genericamente. A salvação em Jesus Cristo aqui nessa vida. Agora, eu preciso dizer que céu e Hades e paraíso são agora habitados por espíritos. Agora, céu e inferno não. Céu e inferno são inabitados. No momento, ninguém está no inferno. Ninguém está no céu. No céu, homem, só Jesus, assentado à destra da majestade nas alturas. Então, céu e inferno são agora, precisamente, inabitados
porque isso, a habitação desse lugar só acontecerá quando Jesus voltar a esse mundo. Após a ressurreição de todos os mortos, então, não é, esses lugares serão ocupados com seus devidos futuros eternos moradores. Agora, a mim não compete dizer para onde foi o Papa, nem para onde vai pessoas, onde estão, afirmar isso, não. Isso Jesus é quem vai determinar. Ele vai dizer, em Mateus capítulo 25, está explicitamente falado, ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, ou vai dizer, ide, malditos para o fogo eterno. Então, quanto ao Papa, ou qualquer Papa, a minha resposta é a mesma que dou para qualquer ser humano. Que resposta? Para o céu só vai pecador, que se reconhece pecador, que se entende, eu não sou santo, eu mereço a condenação, mas confessa seus pecados, deixa seus pecados, aceita a salvação em Jesus Cristo, reconhece que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Qualquer pessoa assim irá para o céu. Mas continuando com a pergunta, é possível um Papa ir para o inferno? Olha, sem a profissão de fé pública, sem a confissão dos pecados, sem arrependimento, sem a aceitação da salvação em Jesus Cristo, qualquer ser humano irá para o inferno. Então, a resposta não é se um Papa pode ir para o inferno. Não. Qualquer pessoa sem Cristo irá para o inferno. Não confessou a Jesus. Não se arrependeu dos seus pecados. Não se reconheceu pecador. É santo demais. Esse não vai para o céu. No céu só irão pecadores arrependidos dos seus pecados. Podemos ir? Muito bem, vamos aí para a quarta pergunta. Eu não estou respondendo essas perguntas não, mas só de fazê-las eu realmente concordo com a irmã. Tem que orar pelo Senhor, pastor Pedro Moura, porque essas perguntas são realmente muito fortes e assim, é bom que traz um esclarecimento para nós aqui, e os nossos ouvintes aqui, mas realmente são perguntas um pouco que, pode dizer assim, polêmicas, né? Traz um pouco, mas o bom é que está trazendo a resposta, e aí a gente elimina essa questão aí do povo, mas tem que orar, tem que continuar orando pelo pastor Pedro Moura, com certeza. Eu agradeço muito. Estou vendo aqui uma mensagenzinha de uma irmã de Mossoró, onde eu vou estar, se Deus quiser, na próxima semana. Mossoró, Rio Grande do Norte. Maravilhoso lugar. Vamos lá. Aproveitando, dar uma passadinha aqui rapidinho nos nossos ouvintes aqui. A Isadora Santos, bom dia, pastores. Mais um momento de aprendizado que amo e toda sexta-feira acompanho com muita gratidão. Lá da PIB de Capela, é a nossa querida Isadora Santos. A Elza Ferreira passou e deixou seu bom dia. Maria José também. Tá. A irmã está falando que minha voz está duplicada. É porque provavelmente deve estar ecoando lá no retorno. Eu vou fechando aqui quando o pastor estiver falando que é melhor. Igual do pastor Elba aquele dia, mesma coisa. A gente está ajustando aqui ainda. Obrigado, minha irmã Elza. Irmã Cristiana Paulo, bom dia, graça e paz, amados irmãos, famílias, pastores, Pedro Moura, Luiz, boa programação, Deus abençoe. A Leuda Brasil também passou e deixou um bom dia, família 316. Neide Moura, bom dia, famílias abençoadas por Deus. E a Pamela Carvalho, graça e paz, estou aqui lá, a Pamela lá falando direto de Mossoró, Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma passadinha aqui nos nossos demais ouvintes e nós vamos seguindo aqui para a quarta questão. Na verdade,
Vamos lá. Eu acho que é a terceira, não? Terceira, desculpe isso, terceira questão. Na verdade, é um comentário, né, que ela está fazendo aqui. Pastor Pedro Moura, enquanto o senhor falava abertamente sobre o papado, descobrindo coisas que eu nunca imaginava. Meu líder religioso ouviu e me disse: filha, os protestantes não respeitam os ensinos da Bíblia sobre o papado. O que eles creem, eles pregam, mesmo quando é contrário ao ensino cristão. O ensino cristão nós respeitamos. Por exemplo, nós só adoramos a Deus. Nós não adoramos imagens de escultura. Nós não adoramos pessoas. A Bíblia diz em Romanos que os homens deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, né? Mas é o Criador que é bendito eternamente. Está escrito lá em Romanos capítulo 1. Nós não adoramos pessoas, por mais santas que pareçam, por melhores, mais bondosas que tenham sido durante toda a sua vida, nós não adoramos essas pessoas. Aliás, no cantor cristão, o tradicional hinário da Igreja Batista no Brasil, o cantor cristão, há um hino que é o hino 185, ele diz: os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humildes adoramos. Nós não adoramos pessoas, adoramos a Deus, adoramos o Salvador, nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, Deus ordena que todos os anjos adorem a Jesus. A nossa adoração também é como a adoração dos anjos. Respeitamos o ensino bíblico, o ensino cristão, sim, pode dizer isso ao seu líder. Por exemplo, não celebramos missas. A Bíblia não reconhece essa palavra missa, não existe essa palavra no Novo Testamento. Por isso que nós não celebramos culto a Deus, não missa, porque missa é uma forma de obrigar Jesus a ir novamente para a cruz, sofrer todo o escárnio, toda a zombaria, toda a nossa miséria, todo o nosso pecado. Nós não celebramos missas, nós não obrigamos Jesus a voltar à cruz. O sacrifício de Jesus, a palavra grega é rapax. Rapax significa uma vez para sempre. Então o sacrifício de Jesus é único, foi feito eternamente no altar do Calvário e não tem repetitivas. Continuamos dizendo que respeitamos sim, por exemplo, não oramos por mortos. Não cobramos por cultos, não cobramos das famílias dos mortos para rezar pela alma deles. Isso não é ensino bíblico. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não cremos em um lugar chamado purgatório, a Bíblia não reconhece esse lugar. Não cremos em um lugar chamado limbo, a Bíblia não reconhece esse lugar. Não cremos em um ser humano que media entre nós e Deus, chamado Papa. Não cremos nisso, porque a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é o único mediador. Então, portanto, essa outra palavra, pontífice, nós não temos pontífices, nós temos o pontífice, que é Jesus, e ele interpretou maravilhosamente o seu munus de pontífice quando disse:
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem leva a Deus é Jesus. Quem cria a ponte para se chegar a Deus é Jesus. Então, nós não somos nós que pregamos o que é contrário ao cristianismo. É a sua igreja, a minha amiga, infelizmente, o seu líder é que prega para você aquilo que é contrário ao ensino cristão. Veja essa lista que eu lhe mandei, e se precisar dessa lista, pode pedir que eu mando pelo meu e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com. Só adoramos a Deus, não adoramos imagens de escultura, não adoramos pessoas, não celebramos missas, não oramos por mortos, não cremos em um lugar chamado purgatório, não cremos em um lugar chamado limbo, não cremos em um mediador que não seja Jesus. O nosso Pai está no céu, ele não é um humano chamado Papa. O nosso vigário é o Espírito Santo, o nosso pontífice é Jesus. Podemos ir para o quarto ou para a quarta? Vamos lá então para a quarta questão. Pastor, nunca consegui entender que Deus quisesse matar Moisés. Ele convocou e depois quis matar. É muito complicado. Mas a minha pergunta é essa, pastor. Qual o significado de circuncidar o prepúcio do filho e depois lançá-los aos pés do pai, no caso Moisés? Por que aos pés? Olha, essa questão aqui é do assunto da semana passada, que foi o livro do Êxodo. Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, um dos textos mais complicados do Antigo Testamento. Então, a ideia aqui, a pergunta da pessoa é não entender por que Deus convocou Moisés e depois quis matar. E também, e afirmou, é muito complicado, de fato é complicado mesmo. E a pergunta é qual é o significado de circuncidar o prepúcio do filho e depois lançá-lo aos pés do pai, no caso Moisés. Por que lançá-lo aos pés? Olha, a circuncisão do prepúcio do filho, que foi realizada por Tsípora, a mamãe dele, certamente é porque ela sabia que o menino não havia sido circuncidado pelo pai. Agora, de repente, quando Deus apareceu e quis matar Moisés, ela atribuiu o fato à desobediência de Moisés, não havendo circuncidado o seu filho. Agora, lançar o prepúcio aos pés do pai, que estava desfalecido, é um simbolismo, circuncisou o pai simbolicamente. Circuncisou o menino simbolicamente. Agora, os pés, lançou aos pés, estão usados aqui em lugar de órgão sexual. É uma figura de linguagem, né, usada para pés, usada para órgãos sexuais. Trata-se, portanto, de um eufemismo, uma forma de se, segundo a definição de eufemismo, de se abrandar a aspereza do original. Então, Zípora
lançou o prepúcio do filho nos órgãos sexuais do pai, não nos pés. Então, observando a figura, eufemismo de linguagem que abranda a ideia de órgão sexual, substituindo por pés. Na Bíblia, não, esse tipo de eufemismo para abrandar a aspereza é iniciativa do tradutor, porque a palavra de Deus não tem nenhum problema com órgãos sexuais, com atividade sexual. Evidentemente que dentro do casamento heterossexual, entre duas pessoas casadas, mas casadas entre si. Acho que é por aí, meu irmãozinho. E lembrando sempre aos ouvintes que alguma dúvida, o assunto pode voltar na próxima semana. Muito bem, 10 horas e 40 minutos, horário oficial aqui de Brasília. Essas perguntas cada vez assim mais interessantes, viu? Perguntas que faz a gente nem piscar direito aqui aguardando a resposta. Vamos lá então para a nossa quinta pergunta. Lembrando que o pastor Pedro Moura está respondendo aqui as questões anteriores. Daqui a pouquinho, após o nosso... Terminando a quinta pergunta, nós vamos aqui para o nosso break, um bate-papo rapidinho para ele falar dos livros, mandar o seu alô especial, e aí nós vamos entrar no assunto de hoje. Quinta pergunta. Pastor, em Êxodo 6:2, o Senhor diz a Moisés: eu sou Jeová. Esta é a nossa tradução. Mas aí eu pergunto, esse é o nome de Deus? O que foi que Deus falou no original hebraico? Na verdade, essa palavra Jeová não é o nome que Deus falou ali em Êxodo 6:2. Então, é uma forma de o tradutor pôr a palavra na boca de Deus. Mas isso não é, como o americano costuma dizer, um big deal. Não é um grande problema. Por quê? Porque a questão é que o nome que Deus usa ali é um nome que não se pronuncia. São consoantes, sem vogais, que não tem pronúncia, que foi muito bem substituído na Septuaginta por eu sou o Senhor. E Senhor é uma boa palavra para esse tetragrama, porque o judeu, quando está diante dele, ou silencia ou diz Adonai, e Adonai é Senhor. Então, aqui, como a Septuaginta substituiu o tetragrama por Senhor, então o texto deveria ser eu sou o Senhor. Agora, essas 4 letrinhas consoantes, né? JHWH, que ninguém pode ler JHWH, sem vogal, essa letrinha, essas 4 letrinhas não se pronunciam. É por isso que é chamado de inefável. O nome inefável de Deus é indizível, um nome que não se nomeia, que não se pronuncia. Por isso que ele é nome inefável de Deus. Agora, esse tetragrama sagrado, essas 4 letrinhas, soam
Jeová quando se colocam as vogais da palavra Adonai sob as 4 consoantes do tetragrama. Aí soa o nome Yehová. Portanto, é um nome híbrido. É uma composição de consoantes de um nome, vogais de outro nome. Imagine que você pegou as vogais do nome Carla e colocou nas consoantes do nome Luiz. O nome que surgiu aí é híbrido, porque as vogais são dela, do nome dela, e as consoantes são do seu nome. Então é um nome inventado para o nome de Deus. Mas o tetragrama sagrado é inefável, é indizível, é impronunciável. Muito bem, maravilha. Mais um aprendizado aí. Respondeu a pergunta do ouvinte ou da ouvinte, não sei quem foi que mandou, mas acabamos de aprender algo muito, muito importante, muito interessante. Isso é bom. Graças a Deus. Pastor, assim, uma perguntinha aqui, só para a gente, entre essa pergunta aqui. É aconselhável para os nossos ouvintes que querem conhecer melhor a Bíblia fazer um estudo aprofundado assim, de conhecimento do hebraico? Ou das demais línguas também, grego e as demais que a Bíblia já foi traduzida? As línguas são muito importantes. Se alguém quer se aprofundar mais no Antigo Testamento, o hebraico é indispensável. Não é uma língua inacessível. Hoje existe cursos gratuitos online de hebraico com professores lá de Jerusalém. Inclusive há uma brasileira que dá esses cursos lá em Jerusalém. E então, para o melhor conhecimento do Antigo Testamento, o estudo do hebraico é indispensável. Além de não ser uma língua inacessível, não é uma língua difícil. A ideia da dificuldade da língua hebraica é por sua estranheza. Ela é uma língua estranha. Ela é uma língua que se escreve da direita para a esquerda. Ela não tem vogais, então, mas ela soa como está escrito. E isso facilita muito, 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 muito. Por exemplo, o inglês é uma língua que não soa como está escrito. Você escreve uma palavra em inglês e você lê de uma outra forma. Por exemplo, você usa a letra I ou a letra para o pronome pessoal de primeira pessoa, eu, mas você não lê I, você lê I. Então, você escreve a palavra house, que é casa, não é? Com H-O-U-S-E, mas você não lê ou-se, você lê house, não é? Hebraico não. Hebraico você escreve Meler, é Meler mesmo. Você escreve Kelev, é Kelev mesmo. Escreve Hesed, é Hesed mesmo. Como está escrito que você lê nessa língua. A estranheza é que afasta. O aluno tem medo da estranheza da língua. Mas o grego, se você quer se especializar no Novo Testamento, você precisa estudar a língua grega. Agora, o grego é mais difícil,
do que o hebraico. Conquanto não pareça. Porque às vezes uma pessoa olha uma inscrição em grego, mesmo uma pessoa que não sabe grego, ela tem a impressão de que facilmente ela vai conseguir ler aquilo, por causa da semelhança. Mas o hebraico não, o hebraico é estranho mesmo. Aqueles bonequinhos, aquelas letrinhas da direita para a esquerda, aquilo é um pouquinho complicado. Então, estudar. Quer se especializar no Antigo Testamento? O passo inicial é estudar o Novo Testamento e estudar a língua, estudar o Antigo Testamento e estudar a língua do Antigo Testamento. O vocabulário, não é? Você não fala, a gente fala português porque, por exemplo, eu sei que isso aqui é um copo, né? O grande problema desse copinho aqui é o nome dele em inglês, porque o nome dele em inglês é glass. Agora, glass é vidro, isso aqui é vidro. Um glass de plástico. Ok, então vamos estudar. Vamos estudar. Eu tenho geralmente nas turmas de hebraico tem um ou dois que com certeza vão utilizar a língua no ministério e vão abençoar muitas pessoas. A maioria tem mais dificuldade para aprender a língua e eu compreendo isso. Bom demais. Mas eu digo a meus alunos o seguinte: primeira, segunda, terceira aula eu trabalho com eles o vocabulário, depois não trabalho o alfabeto. Depois não trabalho mais. O aluno que não decorou o alfabeto, esse vai ter muita dificuldade para ler o hebraico. A gente não fala sem o alfabeto, né? Eu sei que B com A é Bá porque eu conheço a letra B e conheço a letra A no alfabeto português. Acho que é por aí, meu irmãozinho. Muito bom. É bom saber que aí agora a gente já sabe. Quer aprofundar na palavra de Deus? Estude. Vai ser uma oportunidade de aprendizado. Antes de passarmos aí para o assunto, nós temos que falar algo que é bem importante aqui, que é falar sobre os livros do pastor Pedro Moura. Você que ainda não adquiriu, só vou dizer uma coisa: tá perdendo a oportunidade de aprender mais. Pastores, quais os livros que o senhor já tem aí, que estão disponíveis, para os nossos ouvintes que quiserem adquirir um dos seus exemplares aí? Na verdade, não sei se está dando para você ver ali na cortina os... Aqui no sofazinho está dando para ver os livros? Sim, estou vendo eles aqui. Então, por exemplo, a Carta de Paulo a Tito é um livro esgotado. A oração do Pai Nosso, eu tenho um estoque técnico, mas posso atender. A Ceia do Senhor, eu tenho bom estoque. Jonas também. Os dois Desvendando, o primeiro e o segundo volumes, tenho também. As pessoas estão perguntando, e o terceiro volume? Vamos deixar ao pessoal adquirir o primeiro e o segundo para nós então lançarmos o terceiro. E aquele manual do autor do casamento, que é o nosso best-seller. Agora, esse livro aqui é um livro temático, porque ele trata do sacerdócio de Cristo.
Mas o livro que nós estamos escrevendo agora para lançar, se o Senhor permitir, no final agora na Convenção Batista Baiana, no final de junho, início de julho, é um livro, Carta aos Hebreus, introdução e comentário. É diferente desse temático aqui, que trata de um assunto da Carta aos Hebreus, que é o sacerdócio de Cristo. Mas a Carta aos Hebreus não trata somente do sacerdócio de Cristo. É um livro riquíssimo, um livro difícil, trabalhoso, que precisa de estudo, por isso que recomendo a aquisição desse nosso próximo livro no final de junho, se Deus quiser. Agora, terminado a Carta aos Hebreus, já está na prateleira, já pode comprar onde você quiser, vamos começar a trabalhar num livro chamado Cântico dos Cânticos. Vamos trabalhar esse livro, irmãos, para ajudar os pregadores. Dificilmente se ouve uma mensagem baseada no Cântico dos Cânticos, alguma coisa que inibe os pregadores, e inibe também o auditório, deixa o auditório desconfortável. Nós queremos estudar este livro, analisar este livro, trabalhar as figuras daquele livro, maravilhosas figuras, trabalhar sobre o casamento naquele livro, sobre o amor sexual, como ensinado explicitamente por Salomão naquele livro, e nós queremos ajudar a igreja. Os irmãos orem, porque vai ser um trabalho lindo. O livro é um livro lindíssimo e vai nos dar muito prazer em trabalhar nele. Eu tenho uma bibliografia boa desse livro, e se nós formos concluí-lo lá nos Estados Unidos, melhor ainda, porque a biblioteca lá tem o que eu preciso e o que eu não preciso. Agora são 10 horas e 57 minutinhos. Então a gente pode dizer que está vindo aí o guia, né, para auxiliar aí os pastores, os novos casados ou os que pretendem casar também, né? Muito bem. Então, para você que está querendo adquirir os livros do pastor Pedro Moura, você que quer ter esse material aí para poder estudar, você pode acessar o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Lá você vai fazer o pedido e aí ele vai responder. E para você também que quer participar, enviando para ele perguntas, ele recebe várias perguntas, seleciona perguntas dentro do texto ali que ele está trabalhando. Então, algumas vezes não vai responder de imediato, mas depois tem a resposta. Você pode também enviar para esse e-mail, ministeriopastorpedromoura@gmail.com, tá? Se algum dos nossos ouvintes tiver dificuldade ou quiser que a gente envie, a gente manda para você aqui, anotadinho aí no seu WhatsApp, o endereço dele, para você comunicar com ele. E hoje o alô vai para quem, pastor Pedro Moura? Olha, meu irmão, primeiro eu gostaria de dar um alô para o doutor Egnaldo, pela exposição fantástica do assunto delicado de abuso sexual de crianças. E eu não sei se a sugestão seria aceita, mas quem sabe voltar com esse assunto,
avisar nas igrejas, para que as igrejas, elas devem ser e elas têm sido, né, guardiãs nessa batalha contra as trevas, ajudando as famílias a defenderem a vencer essa batalha das trevas contra os nossos pequeninos, né, que são motivo de tanto cuidado do Senhor Jesus, aquele que desviar, não é? Escandalizar um desses meus pequeninos. Jesus fala assim de uma maneira muito séria sobre isso. Então, o meu alô primeiro para o doutor Egnaldo, nosso irmão em Cristo. Agora eu tenho um aniversariante, um alô memorial para uma pessoa que já não está mais entre nós. A minha avó, que esta semana completaria 142 anos, ela está com o Senhor, Dona Posidônia Moura. Posidônia Moura. As minhas irmãs costumam chamá-la de o amor da nossa infância, e era mesmo. Cada um diga de si mesmo, mas eu acho que ninguém teve uma avó como Dona Posidônia. Era avó na acepção da palavra. Posidônia Moura. O nome dela é como antigamente os pais usavam os nomes da folhinha, né? E Posidônia era a santa do dia. E a palavra Posidônia, como está bem claro, né? A dona da posse. Então, o coração dela era cheio de amor e essa posse ela transferia para nós. Este final de semana eu vou falar, se Deus permitir, no domingo, no aniversário de 40 anos de um casal que há 40 anos eu celebrei o casamento. É o pastor Bartolomeu e a professora Iraci. Estaremos lá na primeira igreja batista da Fazenda Grande do Retiro, aqui em Salvador. Agora, além do alô, eu quero pedir orações por um menino chamado Daniel, que é um menino, deve ter uns 8 anos por aí. Este menino está com a saúdezinha abalada e eu peço orações dos irmãos. Bom, basta saber que o nome é Daniel, Deus sabe quem é esse Daniel por quem nós estamos pedindo orações. Muito bem, 11 horas e 3 minutinhos, então não esqueçam de colocar aí no seu caderno de oração, pedir de oração para o nosso querido Daniel, como o pastor Pedro falou, é um momento que a gente muitas vezes nem precisa saber o que está acontecendo, mas Deus sabe, e o que nós precisamos é interceder, né? Ter um momento de intercessão, então já anote aí nos seus caderninhos. Bom, pastor Pedro Moura, a gente vai agora para esse momento tão esperado aí que os nossos ouvintes estão aguardando aí, que é o momento de ouvir hoje também. Claro que depois de responder as perguntas anteriores e com certeza respondeu a todos aqui as que foram enviadas, nós vamos hoje tratar de um tema muito bom, um tema importante, que é a mensagem do livro de Eclesiastes. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar a pergunta e o senhor fica à vontade aí para conduzir e seguir adiante, tá ok? Gente. Vamos lá. Pastor Moura, eu gostaria muito que o senhor me respondesse essas perguntas para a minha classe da IBD.
E aí a pessoa mandou 4 perguntas. O senhor quer que eu faça as 4 de uma vez? Pode ser, por favor. Tá, então vamos lá. A primeira, vamos seguindo aqui, então vou fazer as 4 em seguida. Primeira pergunta: o que significa Eclesiastes? Segunda pergunta: qual é o nome desse livro no original no hebraico? A terceira: qual a diferença entre Eclesiastes e eclesiástico? E a quarta: quem é o autor do Eclesiastes? Então, a Eclesiastes significa orador, pregador. O Eclesiastes, o pregador, é aquele que reúne a assembleia, a congregação, não é? Digamos, a igreja. Em hebraico seria kahal, congregação. Em grego seria eclesia. Então, Eclesiastes, de eclesia, na língua grega, é a congregação. Agora, o nome original do livro, o nome hebraico do livro não é Eclesiastes. O nome é Kohelet. Kohelet de Kahal, a palavra que eu falei antes para a assembleia. Então, Kohelet é aquele que se levanta para pregar na Kahal, que é a assembleia. Kohelet é o pregador. Agora, Eclesiastes é o pregador. Eclesiástico é aquele que pertence à igreja. É a igreja eclesial. A igreja é eclesial. Eclesiástico é um livro não canônico. E o significado é aquilo que pertence da igreja. Eclesiástico é aquilo que é da igreja, aquilo que pertence à igreja. Discutir a autoria a quarta perguntinha aqui das 4, né? Discutir a autoria do Eclesiastes me parece não levar em conta o que o próprio livro afirma. Não é porque o livro afirma que o autor foi filho de Davi, foi rei em Jerusalém. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Eu, o pregador, fui rei, filho de Davi, rei em Jerusalém. De modo que o autor deste livro é Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra. Antes dele não houve, diz a Bíblia. Depois dele não haverá. Salomão. Agora, a segunda pergunta, o irmão pode mencionar, se quiser. Vamos lá, então, para a segunda perguntinha aqui. Pastor, o livro de Eclesiastes pode ser chamado de livro de sabedoria? Perfeitamente. É um livro de sabedoria excepcionalmente sapiencial. É um livro sapiencial. Essencialmente sapiencial. Uma característica da literatura sapiencial são as comparações. Por exemplo, melhor é o mancebo pobre e sábio do que o velho insensato. Isso é uma comparação.
chama-se simile. Melhor do que? Melhor do que? Essa palavra é muito, 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 muito importante. Uma outra característica é a forma poética dada ao texto. O texto do Eclesiastes é poético. A característica da literatura sapiencial, que é poesia sem destaque para rimas, mas o destaque principal é o paralelismo. O paralelismo é essa comparação. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o velho insensato. Isso é paralelismo. Então, a característica é da forma poética. E uma outra a característica da literatura sapiencial é questões retóricas. Sabe, por exemplo, vou lembrar do versículo que diz assim: quem sabe se o espírito dos brutos desce e o espírito dos humanos sobe? Isso é retórica. Questões retóricas são questões que dificultam a resposta. Exatamente por causa da retórica, da forma da linguagem. Então, há as questões retóricas que aparecem no livro. Então, o livro é essencialmente sapiencial. Nas características de comparação, na característica da forma poética de se expressar o autor e também no uso de questões retóricas. Podemos ir para o terceiro. Vamos lá, terceira. Pastor, a ideia de que o livro tem conteúdo pessimista tem suporte no próprio livro? Então, a gente vai lendo o livro e a gente vai percebendo que há um desânimo, não é? Há um desânimo no próprio autor, e textos que usam a palavra vaidade, não é? E que são repetidos. Essas palavras, por exemplo, podem dar suporte à ideia de pessimismo no livro. A palavra vaidade em hebraico é a palavra havel, que é a palavra para o nome Abel. Abel significa sopro, em hebraico havel. E às vezes é Havel Havelim, que significa vaidade das vaidades. O suprassumo do nada, do sopro, né? Vaidade, sopro. Então, de fato, o próprio livro oferece suporte para a ideia de pessimismo do autor. Tudo é vaidade, que não tem valor. Não tem valor. Então, a Havel Havelim, a vaidade das vaidades, o mais das vezes, nesse livro, reações, né? Sentimentos expressados de alegria, de tristeza, de desânimo. Agora, isso que é expressado dentro desse livro de Eclesiastes alegria, tristeza, ânimo, desânimo, são sentimentos inerentes ao ser humano. O Salomão expressava sentimentos seus, que são sentimentos de todos os humanos. Podemos seguir. Questão número 4.
Pastor Moura, o senhor faz ideia da data do livro de Eclesiastes? Datas dos livros do Antigo Testamento são sempre motivos de complicação, mas, por exemplo, os Salmos de Davi tem que estar na monarquia. Um livro de Salomão tem que estar no período da monarquia, portanto, 1000 anos antes de Cristo. É por aí, mais ou menos, a data do Eclesiastes, um livro do período da monarquia em Israel, escrito por um rei desse período em Jerusalém. Muito bem, 11 horas e 15 minutinhos. Vamos para a nossa quinta questão. Pastor, meu professor de AT, Antigo Testamento, né? Disse Antigo, Isso, AT, Antigo Testamento, diz que o autor do Eclesiastes nunca usa o nome de Deus, que conhecemos por tetragrama sagrado, mas usa o nome de Elohim. Eu tenho dificuldades de conferir no texto porque ainda não estudei o hebraico. Mas o senhor poderia informar isso? Então, ele não faz, de fato, uso do nome inefável de Deus. Ele não usa o nome inefável de Deus, nem usa esse nome Elohim que ele falou aí. Ele falou que o professor dele disse que o autor usa, mas não usa. Ele diz assim, tudo ele fez formoso, mas ele não cita o nome de Deus. A gente sabe que esse versículo é um versículo em que o autor está falando sobre o tema, um poema sobre o tema, magnífico poema sobre o tempo que nos molda, não é? O tempo que nos traz lembranças, o tempo que nos leva a entender que o que foi era, o que era foi, e Deus pede conta daquilo que passou, mas ele não fala nem no tetragrama sagrado, aquelas 4 letras consoantes, nem fala o nome Elohim, como o ouvinte disse que o professor dele disse. Ele cita indiretamente. Tudo ele, Elohim, mas não tem o nome, fez formoso ao seu tempo. É um livro que não apresenta esse nome de Deus. Muito bem, a sexta questão. Pastor, o que significa pós na mente do homem a ideia da eternidade? Eu esqueci de colocar o acento. Pôs na mente do homem a ideia da eternidade. O versículo é o que eu citei antes. Tudo foi formoso ao seu tempo e pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Isso é de uma riqueza muito grande. Parece que a ideia é que o tempo está sempre assim em um equilíbrio, o tempo está sempre com seus propósitos, o tempo tem uma duração chamada eternidade e Deus pôs esse tempo no coração do homem. Você é um ser eterno. A morte não vai tirar a eternidade. Um dia você vai ressuscitar e viver
eternamente. Daniel 12, os que dormem no pó da terra ressuscitarão para a alegria eterna ou para a zombaria e a vergonha eternas. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Muito 7. bem, antes de seguirmos aqui para sétima questão, só dar uma passadinha rapidinho aqui nos nossos comentários aqui. A Edna, graça e paz amados, bom dia, pastor Pedro. Temos que orar pelo Senhor, pelo seu ministério, viu? Aí o pessoal já está entendendo já a importância da oração. Onde você estiver realizando qualquer trabalho, Deus o abençoe ricamente, com muita sabedoria. Um abraço da nossa querida missionária Mércia Costa, mandando aqui um alô. Lucas Ramos, Deus lhe abençoe, pastor Pedro, sabe as palavras no alto da sua experiência, fala lá da Igreja Batista em Sumaré, Mossoró, Rio Grande do Norte. Quem passou aqui também foi o nosso querido Deco Viana, graça e paz amados, da 316, como é visível ver o amor de Deus nas suas respostas, pastor Pedro, nesse quadro Desvendando a Bíblia, amém. A nossa querida Luziete também passou aqui, bom dia, pastor Pedro, bom dia, Luiz, graça e paz a todos vocês. A Doralice Araújo também deixou o seu bom dia, a Auristela Boaventura também deixou o seu bom dia aqui. A Luziete está falando muito bom, só Jesus nos leva para o céu. O querido Deco Viana botou aqui, Lui, digo mais uma vez, recebi o presente do aniversário da 316, o livro. Maravilha, meu irmão, Deus abençoe. José Raimundo da Costa, Jesus transforma. Vamos completar a missão, oremos pelos participantes deste programa, por saúde e salvação em Cristo, o único Salvador. Ele fala lá de São Vicente, São Paulo. Márcia Peregrina passou aqui. Todo descendente de Abraão era circuncidado desde Gênesis 17, 23. Acho difícil os pais de Moisés, sendo da tribo sacerdotal, os levitas não terem circuncidado Moisés, já que ficou com ele 3 meses, Êxodo 2. Ela está aqui falando já justamente daquela pergunta que o senhor respondeu agora há pouco aqui também. Aldemísio Valente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos pôr a mão no arado e não mais olhar para trás, sempre caminhando para o alvo que é Cristo. Muito bem. Deise Tenório, bom dia, pastor Pedro. Deise, faz o seguinte, ela mandou uma pergunta aqui, e aí eu vou te dar assim, só uma ideia aqui, para você mandar essa pergunta para ele no e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com. Na verdade não tem BR, tá? É só .com, para ele poder responder. Tem muitas perguntas que vão chegando aqui para o nosso querido pastor. A Eli Araújo está dizendo aqui, bom dia, congratulo essa rádio por esse programa com o pastor Pedro Moura, homem de Deus e grande conhecimento teológico. Tem também os nossos queridos ouvintes que também mandaram mensagem lá no nosso WhatsApp, como a nossa querida Amélia Lemos passou aqui, deixou também, obrigado pela informação baseada na Bíblia, pois quando vamos evangelizar fica bem mais fácil. Esse programa é uma bênção na vida de todos os que ouvem. Deus o abençoe e capacite cada dia mais o pastor Pedro Moura, a Rede 316, por nos proporcionar esse quadro tão abençoado. Missionária Zilanda também passou por aqui, Maria Araújo, irmã Luziete, vários ouvintes estão passando e deixando aqui a sua mensagem para nós aqui, para o senhor também, querido pastor Pedro Moura. E nós vamos seguindo aqui com as nossas questões. Vamos agora para a 7ª questão, pastor Pedro Moura. Preparado aí? Posso mandar? Falando só para te preparar aqui, porque essas questões é uma mais interessante que a outra. Pastor, poucas vezes eu vejo na Bíblia a ideia de que mortos não retornam a este mundo. Peço que o Senhor me ajude a entender se é esse mesmo sentido em 3:22. Em 3:22 está sendo dito que
depois que o homem se vai dessa vida, ele não pode olhar para trás para ver o que veio depois dele. Então, é exatamente esse o contexto de toda a Bíblia, de que mortos não podem voltar. Lembre-se que Jesus contou a história do fariseu rico e o Lázaro, e ele disse, entre nós e vós há um grande abismo, não é? E depois ele disse, se os irmãos dele não ouvem Moisés e os profetas, isto é, não querem entender ou ouvir a mensagem do Antigo Testamento, eles também não vão crer que um defunto volte ao mundo para anunciar e informar sobre o lugar onde está, se é bom, se é ruim, se é lindo, se é feio. Então, mortos não podem voltar. Além do mais, eles não sabem, é o que o texto diz, do que acontece depois que eles partem dessa vida. Então, não há um retrovisor na sepultura, não há um retrovisor no além-túmulo. Os pais que se foram não veem os filhos se digladiando por causa da herança. Não pode olhar para trás. É um dos temas mais importantes deste livro, está dentro deste versículo 3:22, que eu recomendo a leitura, porque é esse versículo que deixa muito claro que o futuro pertence a Deus. O futuro é desconhecido do homem, o futuro pertence a Deus. Realejo, a bola de cristal, gente que diz que no próximo ano uma pessoa muito importante vai morrer, essas coisas assim, isso é falso, porque o futuro pertence a Deus. Há um hino americano famoso, a tradução da letra seria mais ou menos: eu não sei do meu futuro, mas eu sei quem segura minha mão. Isso é um hino lindíssimo, daqueles chamados espirituais. Futuro é desconhecido, o futuro pertence a Deus. Eclesiastes 3:22. Vamos lá, meu irmãozinho, eu acho que é o último, né? A nossa última questão de hoje, a 8ª questão, pastor. Em uma classe da EBD, discutimos muito um versículo do Eclesiastes que diz: se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. 10:11. Pastor, por favor, o que é isso? Ela se assustou. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Claro. Isso é um provérbio, né? Um estilo proverbial, um dito popular sobre o sentido desse dito popular é o perigo. Este é o sentido principal, mas ele tem algo mais. Cuidado com quem quer prejudicar você. O que quer me prejudicar? O seu próprio trabalho pode lhe oferecer perigo. Portanto, o imperito, que é o caso aqui desse que manipula com a serpente, deve buscar melhor desempenho para alcançar bons resultados em suas atividades. Mas ele vai perder todo o esforço. Tudo vai ser inútil
se não for feito no tempo determinado. Se ela morder antes de estar encantada, é como se diz assim, babau. O lugar é o cemitério, se ela morder antes. Então tem que haver o encantamento para ela ficar ali sob o controle daquele encantador e ele fazendo com ela aquilo que ele quer. Então, se for feito isso fora do tempo determinado, o resultado pode ser fatal. Se a cobra morder antes de estar encantada, só um soro antiofídico há tempo para a pessoa não morrer. Aqui está chamando atenção para o perigo e o perigo também de quem é que quer lhe fazer mal. Muito bom, muito bom. Agora são 11 horas e 30 minutinhos. Dá uma passadinha aqui rapidinho os nossos ouvintes. Mandar um abraço aqui para a nossa querida Célia Castro. Passou aqui, graça e paz, pastor Pedro Moura. Que o Espírito lhe dirija nas respostas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Ela tinha até falado da questão da luminosidade do seu rosto, pastor. Mas aquela... O senhor deu uma movimentada aí, clareou tudo novamente aqui. Ficou visível, estava um pouquinho escuro aqui. Um abraço também para... deixa eu ver quem passou aqui também, Célia, Edna In, né, também aqui, ela diz o seguinte: nosso pontífice é Jesus, amém. Tão fácil de entender, mais ou menos, né, minha irmã, mais ou menos, a gente entende assim, para nós que conhecemos aqui a palavra e somos ensinados diariamente, nós entendemos, mas ainda tem algumas pessoas que insistem em não entender, então tá bom, a gente vai orando e pedindo a misericórdia de Deus para essas pessoas que ainda têm essa dificuldade de ter esse entendimento aqui. Quem passou aqui também é a Eli Araújo, bom dia, já passou, já deixou sua mensagem. Muita gente deixando seu recadinho, a nossa psicóloga Maiara. Eli Araújo é um irmão em Cristo, filho de do grande líder da renovação espiritual aqui no Nordeste, que já está com o Senhor. Ele é um amigo muito especial nosso, que mora aqui perto de Salvador, em Feira de Santana. Amém, glória a Deus. Bom, pastor, chegamos ao fim da nosso bate-papo aqui. Realmente, toda sexta-feira é um momento que a gente bate um papo, aprende mais da palavra de Deus. E para os nossos ouvintes que estão acompanhando, você que quer enviar a sua pergunta para o pastor Pedro Moura, ou você que quer adquirir um dos seus livros, você vai mandar através do e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com e lá ele vai responder diretamente vocês. Pastor, para a próxima sexta, o nosso assunto continua sendo Jesus Cristo, Filho de Deus, o sumo sacerdote maior. É esse, é? Em Hebreus, eu estava só confirmando aqui, é mais mesmo, Hebreus 1 a 5. E ele é um assunto também assim que tem, como diz o ditado, muito pano para manga. Então ele está em duas versões, parte 1 e parte 2 aqui. Que é bom que a gente vai ter a oportunidade de aprender mais. O sacerdócio. Sim. Sacerdócio do Senhor Jesus. Olha Amém. que maravilha, por né? esse assunto. Vamos sim, com certeza. O senhor quer mandar um alô especial para alguém, mandar um abraço? Para você, para Carla, para os filhos, para o Elber na viagem dele, para toda a equipe da Rede 316, o pessoal da Junta de Missões Nacionais, para os ouvintes do nosso programa, que são ouvintes no Brasil e fora do Brasil, e dar graças a Deus pelo privilégio que tenho toda semana de estar com vocês aqui para compartilhar um pouco com os irmãos e para ajudá-los nas dificuldades que encontram no texto bíblico e deixando à vontade para voltar ao assunto na semana seguinte sem nenhum problema. Deus
abençoe a todos vocês. E um final de semana ricamente abençoado por Deus em suas igrejas e em suas atividades. Amém. O privilégio é nosso, como sempre, de aprender. Toda sexta-feira nós temos aqui o nosso momento de estudo da palavra, momento de... o pessoal não entende, mas às vezes essas perguntas que são enviadas aí já responde outras pessoas que iriam perguntar. Então, assim, já teve relatos aqui de algumas perguntas que o senhor já respondeu. Eu ia perguntar isso aí, mas ele já respondeu. Então, louvado seja Deus. Pastor, a gente quer agradecer primeiramente a Deus pela sua vida. Irmã Dulce também deve estar nos ouvindo. Deus abençoe. Irmã Dulce, esposa do nosso pastor Pedro aí também, acompanha ele nos ministério dele aí de levar a palavra de Deus. Louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado novamente aqui. Meu agradecimento pessoal. Obrigado por o senhor estar conosco aí orando. Eu falei mais cedo que num dos momentos mais difíceis da minha vida, o senhor na Bahia, eu aqui em Brasília e eu sendo abraçado através das suas orações, dos irmãos aí da igreja, da irmã Dulce também. Obrigado por esse período de oração, esse tempo. Deus tem nos sustentado e conte com as nossas orações, porque realmente o senhor, como pastor, como uma pessoa que tem estado à frente aí do ministério, à frente desse quadro, realmente precisa de oração. Eu sei que Satanás não fica feliz de forma alguma com todo esse trabalho que o senhor tem feito, tanto aqui na rede como fora da rede também, os discipulados aí. E nós queremos aqui agradecer em nome da Rede 316 por esse tempo que o senhor tira de ensinamento. Com certeza nós temos aprendido muito. Obrigado, viu, meu pastor? Abraço, querido. É um prazer. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Obrigado. Até a próxima sexta. Próxima sexta ainda vai ser eu. Ainda vou estar aqui para a gente bater esse papo sobre essa questão, sobre o estudo sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o sumo sacerdote em Hebreus 1, de 1 a 4. Deus abençoe, pastor. Amém. Amém. Temos um hino para hoje, não é? Vamos tocar agora, só vou me despedir aqui. Nós vamos tocar esse hino. A letra desse hino é do meu velho papai, que já está com o Senhor. Um poema que ele escreveu sobre o amor. E a minha cunhada e meu irmão musicaram essa coisa e fizeram uma coisa linda com aquele poema. Então nós vamos ter aqui o prazer e a honra de ouvir essa canção, com certeza uma canção que vai falar aos nossos corações. Então vamos ficando por aqui. Pastor Pedro Moura, obrigado, Deus te abençoe. Um excelente final de semana do senhor, viu? Tô saindo, meu irmão. Tá bom, Deus abençoe. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.